Gonê, você vai conhecer mais, vai conhecer melhor. Põe na tela para a gente ver e, claro, para ele nos trazer mais informações, João Carvalho. Este é Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, formado em Direito pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, exerceu o cargo de juiz federal, deputado federal, presidente da Embratur e governador do Maranhão por 2 mandatos. É senador da República pelo Maranhão e tem atuado como ministro da Justiça do governo Lula desde janeiro. João Carvalho. Boa noite, de volta aqui já, Ananias. O Flávio Dino, eu acho que é um dos mais fáceis que realmente cumpre os requisitos que a lei exige, que é o notório saber jurídico, né? Porque já passou gente aí que tem a dó, né? Mas passou. Então não tem nenhum motivo para não botar o Flávio Dino, além de ser... Para o próprio presidente do Supremo, ele foi ex-juiz federal. Sim. Um dos concursos mais difíceis do país na área do direito, né? E na magistratura, que é o que ele vai efetivamente exercer. Tem pós-graduação na área, tem mestrado na área de Direito Constitucional, tem vários livros junto com o Nicolau Dino, seu irmão, e com outros, inclusive com membros do Supremo Tribunal Federal. E o mais importante, não saiu do nada, saiu da confiança do presidente. Aí você vai dizer, João, mas o juiz de confiança. A nomeação é de livre escolha. E esse princípio aí é o princípio de peso e contrapeso. Ou seja, para ter o contrapeso, para não sofrer represálias, para ter uma paridade na corte, o executivo indica alguns membros de fora do quadro da magistratura. Isso acontece desde do final do Império. E não tem nada demais. E só foram rejeitados até hoje cinco indicações para o Supremo Federal, feito por presidente, que fez no governo Floriano Peixoto. Porque ele sofreu uma crise institucional e tudo que ele mandava se voltava contra ele. Não porque eram as indicações de lá. O Lula, com isso, é a 10ª indicação dele, desde que ele assumiu a presidente da República a primeira vez, para o cargo de ministro. Flávio Dino, além de todas as qualificações na área, também foi professor de Direito na própria universidade que ele se formou, com a Universidade Federal do Maranhão, fez o mestrado em Pernambuco. E junto com ele, o presidente botou logo o pacote, que isso deve ser votado, inclusive, eu acho que vai ser votado muito, muito próximo, se não junto. É o que o comentário hoje, eu estava conversando com o analista legislativo do Brasil, disse que deve ser votado juntos. E lembrando aí eu disse, quem tem apoio? Disse, tem apoio de todo mundo, até ele disse, progressista, nem o PL está criando problema. Sim. Agora tem uma ala bolsonarista ali que deve criar dificuldades para o Flávio Dino. Anânia, eu vou falar a verdade para você. O Flavinho só teve uma dificuldade para essa indicação. Foi o boato, aquela confusão que se espalhou daquela senhora, que para mim não houve confusão nenhuma. Ela era indicada de uma associação de presos. Era mulher de um preso e ex-detento. Se a pessoa vai representar preso, ela tem que vir de onde? Da associação da classe dela. Então o que acontece? E não houve, por parte de algumas pessoas, a devida força para o defendê-lo. O PT tinha uma indicação, que não era ele. Sim, ele é uma indicação não é nome do PT, hein? O nome do PT era o Messias, né, que é o advogado-geral da União. Ele era o indicado pelo Partido dos Trabalhadores. E eu vou dizer por que o Lula indicou o Dino. Porque ali é uma indicação de confiança, não de classe. Se você perceber, nas gestões passadas do Lula, ele indicou todos pessoas que tinham classe. Era gente ligada ao MST, gente ligada ao movimento sindical de São Bernardo, gente que advogou para eles exilados, para o PT. E aí ele disse, olha, isso não funciona. Por quê? Porque não tem uma relação pessoal, não conheço a pessoa. Ele indicou porque a Dilma disse, porque o presidente do PT indicava, e agora ele resolveu fazer uma indicação pessoal. O Flávio Dino é indicação pessoal. Ele bancou a indicação. Como o Zanin também foi. Sobre o procurador, é bom que se diga. É outro que não vão ter o que fazer, né? Vamos botar o perfil dele para a gente conhecer um pouco mais, aí você completa, João. Vamos ver aí, tá aí, o Paulo Ganot. Eu não consigo soletrar. Eu lembro do Janot, mas não é o Janot. O Janot era o outro, é o Gonê. Isso mesmo. Obrigado, Aline. Gonê. Bacharel em Direito pela UFMG, com mestrado e doutorado... Em Essex. Em Essex, no Reino Unido. Em Direito Constitucional pela UNB, entrou no Ministério Público em 87. Você completa aí que ele tem... Não, aí é o seguinte, ele tem também o mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, né? Ou Essex, como dizem.
no Reino Unido, né? Como professor e foi promovido para subprocurador-geral em 2012. Isso, ele entrou em 1987, ele é autor de vários livros também. Em especial, ele se atribui, ele é uma indicação do ministro Gilmar Mendes. Sim, ele é Uma indicação do ministro Gilmar IDP, Mendes, né? Ao lado do Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, que inclusive participaram daquela conversa que eu comentei aqui na sexta-feira. Eu disse, o Flávio Dino vai ser o indicado. Foi, você cravou aqui na sexta-feira. Aí o pessoal disse, mas não tem nada definido. Não tem definido. Se você chama 2 ministros numa véspera do indicação, chama o indicado, o indicado, chama o advogado-geral para conversar com ele também, para não criar um clima, porque era do Partido dos Trabalhadores. Porque se fosse de outro lado, o presidente nem tinha sido teria chamado. Se você faz todo esse preparando, estava na cara que isso ia acontecer hoje. Tanto que eu cravei. Mas cravei porque não é porque eu sabia ou porque me deram informação, não. É você já conhecendo pela vivência quais são os passos para uma indicação, né? E o Gonet, ele ainda tem outro problema, ele ainda tem uma vantagem. Como ele tem uma relação boa com o Aras, o presidente não rompe com nenhuma ala do Ministério Público Federal. Fica mais ou menos, cria um pacificador. Ele tem um bom apoio na classe em geral, né? Não é da lista, porque desde acabou-se a lista da lista, a lista não é constitucional, vamos dizer assim, um prestígio que o presidente dava à Associação dos Procuradores Federais, que agora resolveu não dar, né? E ele tem como principal ligação o Gilmar, ele é conselheiro do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisas, IDP, que é conhecido em Brasília, e também tem uma carreira jurídica que ninguém vai poder contestar. Eu digo com certeza, não tem como ser contestado de modo algum. Por quê? Ele não tem nenhum problema de contas, que seria, não tem improbidade, não tem praticamente nada que se possa. Atende os requisitos. Atende os requisitos. E lá não é a questão de que eu quero ou não quero. Para você dar, embora o voto seja pessoal e os senadores têm a prerrogativa de votar em quem quiser, eles não vão votar também para criar um problema no futuro. Né? O cara passa e aí? Tá aí, é verdade. Vai estar no cargo, porque se passar... O próprio presidente do PP, que era um dos que mais criticava algumas indicações, já disse que Flávio Dino é um bom nome e que vai votar nele. Muito bem, olha, lembrando que o João acompanhou essas 10 indicações do Lula para o STF. Por isso que ele discorreu também. Não só eu, né, propriedade. Olha, jogou para cá, ainda. Osmando, o João cravou aqui. Passa com tranquilidade os 2 nomes. Olha, eu concordo plenamente com o João. O Flávio Dino tem todas as qualificações técnicas, pessoais, morais, para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, tem saber jurídico, tem experiência no mundo jurídico, por ter sido juiz, foi, inclusive, aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, tem uma passagem irretocável como juiz, nada se pode falar contra ele, e tem toda uma experiência no mundo político e administrativo governamental, por ter sido deputado federal, por ter sido presidente da Embratur, por ter sido governador do seu estado por 2 mandatos e de ser hoje o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Acho que a passagem dele, embora a gente nunca possa apostar muito no humor, no bom ou no mau humor de alguns senadores, mas acho que ele passará, ele será aprovado, até porque não houve até hoje nenhuma reprovação à indicação para ministro do Supremo no Senado. E é claro que um alvoroço todo da oposição dentro do Senado. Por quê? Porque o Flávio Dino, ele ganhou essa notoriedade e está sempre presente na mídia, nas redes sociais, sempre num protagonismo e discordâncias ou aprovações, porque ele ganhou essa marca de lacrador. O Flávio Dino é um lacrador. Ele atua dessa forma quando vai para as audiências públicas na Câmara dos Deputados,
nas entrevistas, quando ele é convidado para redes de televisão, ele sempre está lacrando e sempre está calando a boca daqueles que fazem acusações ou que têm atitudes antidemocráticas, como se viu em relação às questões do 8 de janeiro. Acho que ele deixa... Era uma desconfiança que eu tinha e que, inclusive, sustentei aqui, levantei aqui algumas vezes, de que era melhor ele permanecer como ministro da Justiça e Segurança Pública, porque eu achava que o 8 de janeiro não havia ainda sido concluído, como de fato não foi ainda, porque os mandantes não foram conhecidos até hoje e precisam ser conhecidos e pagarem pelos crimes que cometeram contra a democracia, mas acho que as atitudes que ele tomou, sobretudo em decorrência do Rio de Janeiro, com a presença do GLO a partir do dia 4 de novembro nos portos e aeroportos da antiga capital, com ele trazer o COAF para o comando das investigações para descobrir para onde sai o dinheiro que financia o crime organizado e as milícias do Rio de Janeiro, ele está deixando assim o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quer seja dividido ou não, separado ou não, em dois ministérios, como se fala, ele deixa a estrutura plenamente, não apenas a estrutura, mas o ânimo de organização dentro do Ministério plenamente compatível para continuar executando as ações e colocando e indo atrás dos criminosos, dos milicianos, dos traficantes, de uma forma exemplar, mesmo ele não estando mais no comando e servindo muito ele. Acho que ele vai servir muito no Supremo, juntando-se a outros ministros, sobretudo ao Alexandre de Moraes, para que a gente veja realmente concluída a questão do 8 de janeiro, os crimes que atentaram contra a democracia para tentar dar um golpe no país. Mas Osmando é um dos ministros mais elogiados pelo próprio presidente Lula. Agora, com este passo, a indicação caminhando para uma confirmação. Aconteceu tudo hoje, mas a reação que a gente tem dentro do Senado, como trouxe o João, como detalhou o Osmando, é que, de fato, o nome deve ser aprovado. Aí já se fala quem deverá substituí-lo no Ministério da Justiça. E o nome que aparece nesse início desse debate é o nome de Simone Tebet. Kátia. Tem que arrumar um substituto à altura, porque se por um lado o presidente Lula ele ganha agora uma força, um jogador aí de todas as posições, como falou o João, ressaltou o seu Zé, Flávio Dino tem a experiência política e a experiência jurídica. Já há aí análise de que ele vai conseguir ali alimentar e fazer dentro do STF um novo momento, né? Existe hoje uma divisão e ele vai acrescentar ali, despolarizar e também fazer esse jogo de pró-governo, pró-pautas de interesse do governo dentro do próprio Congresso, porque conhece também o outro lado da moeda. Da mesma forma, no Ministério da Justiça, um ministério que realmente tem fortes exigências. As últimas pesquisas mostraram aí quais são, que essa questão da segurança está entre as maiores preocupações do brasileiro. Vai ser preciso colocar um nome substituindo o Flávio Dino à sua altura, né? De fazer aí, tentar colocar a pasta. Temos várias crises aí no país, tem a questão do Rio de Janeiro, tem a questão de fronteiras, né? A questão do enfrentamento ao tráfico de drogas, das facções aí que se espalham pelo país. Vai ser um desafio caso o nome de Simone Tebet venha a se confirmar. Dependendo da forma em que ela conduza a pasta, vai sair do limbo em que ela se encontra hoje, né? Muito bem. Olha, a gente vai avançar, já tratar